Hoje aqui no Diário Cast nós recebemos a modelo Geres Laura, que é de Baporanga, mas está ganhando o mundo. Não é isso, Geres? Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, Boa Geres. tarde. Queremos dizer que é um prazer receber você aqui, né? Eu fico muito agradecida pelo convite. Nós vamos começar contando aí um pouquinho da história da Geres, perguntando para ela, na verdade, mas a Geres, a gente conheceu, eu particularmente, né, conheci a Geres em 2019, desculpa, 2019, você estava com 14 anos, né, Geres? Sim, estava E com aí 14 naquela anos. época você estava participando de quais tipos de concurso? O que era em 2019? Em 2019 eu já estava trabalhando como modelo. Eu comecei a trabalhar, na verdade, como modelo com 11 anos de idade, foi bem novinha. Então, quando eu estava na época dos 14 anos, eu estava participando de concursos de Miss. Sim. Quando você fez a primeira entrevista comigo, eu tinha acabado de ganhar o Miss Minas Gerais, no geral, que é para todas as categorias, né? E estava prestes a ir para o Miss Brasil, me preparando para ir já para o Miss Brasil, né? Se eu não me engano, no mesmo ano eu fui, só que no finalzinho do ano. E aí depois vieram mais algumas premiações aconteceu, também, né? Sim, aconteceu muita coisa nesse meio período, assim, antes da gente fazer a segunda entrevista, porque eu tinha ganhado o Miss Minas Gerais, participei do Miss Brasil, ganhei o Miss Brasil Team unificado. Sim. E ia pro Miss Universo, só que eu acabei desistindo porque quando eu fui passar a minha faixa no Miss Brasil, acabou que entrou no meio da pandemia. Sim. Então eu tive que parar, acabei ficando mais em casa, os concursos tiveram que dar um tempo, né? Também. Por conta da pandemia, todo mundo se cuidando, muito risco por conta de muito contato físico com as pessoas, porque querendo ou não é uma grande galera que participa Sim. desses concursos, então acaba tendo muito contato físico. E eu lembro que quando eu fui passar a minha faixa no Miss Brasil, eu já estava completando quase 16 anos. Foi quando eu decidi voltar para participar a trabalhar como modelo mesmo, dar um tempo nos concursos, que era algo que eu gostava muito, amava muito, porque sempre amei ver desde criança os concursos de Miss Universo na televisão, que sempre passava. Amava ver desde criança, era uma paixão enorme que eu tinha e que eu ainda queria muito participar, e que se surgisse a oportunidade nesse meio tempo que eu estivesse nesse ramo ainda, né, eu seria muito gratificada de estar participando. Só que quando eu estava para completar 16 anos, eu acabei querendo voltar para trabalhar somente como modelo, que é algo que eu realmente tenho em mim, assim, para querer continuar nesse ramo a minha vida inteira. É algo um pouco impossível, sim. É algo que a gente tem que ter sempre muito cuidado, porque no meio dos caminhos surgem aqueles imprevistos, sim, né? Nesse meio tempo todo da vida inteira surgem os meios imprevistos. Mas o quanto eu tiver nessa de estar ali no meio ainda, participando, trabalhando, dando o meu melhor, quero continuar ainda muito bem trabalhando com isso. Vamos saber algumas características da Geres, Exato. Noemi? A gente queria saber primeiro, assim, a sua altura, porque tem diversos tipos também de modelos, né? Sim. Eu queria que você explicasse pra gente qual é o tipo. Para cada perfil, né? Isso, para cada perfil um tipo de modelo. Aí primeiro eu queria saber sua altura, queria saber também que, se você não se importar, queria que falasse também como é que é a questão do peso, que peso que tem que manter para ser o tipo de modelo que você é. Você explica isso pra gente como funciona? Claro, explico sim. Eu tenho 1,77 de altura, tenho 18 anos agora, né? Tenho 77 de altura. Desejo crescer mais um pouquinho, se Deus quiser, ainda quero crescer mais um pouco, porque no meio desse ramo de modelo existe modelo de passarela e modelo comerciais. Sim. Geralmente, modelos de passarela são modelos fashions, que são aquelas modelos que têm características mais marcadas. Sim. Por exemplo, um rosto mais marcado, algo no seu rosto que seja mais marcante, que você olha e você pensa, caramba, que fashion isso, ou que diferente essa característica que te deixa você única e que te deixa marcante ali para poder, quando você estiver desfilando para uma marca, aquilo ali se destacar também no meio das roupas, no meio da coleção que você estiver desfilando. E existe também as modelos comerciais, que são mais modelos que fazem mais
como eu explico? Rosto, foto, alguma coisa assim? Todas geralmente são nisso. Aham. Só que a comercial é mais puxado para algo relacionado à televisão, Sim. a campanhas de outdoor, a campanhas que vai Lado comercial mostrar mais, mesmo. exato, que vai mostrar mais o seu rosto, que vai mostrar mais você ali, que você até às vezes, na maioria das vezes, você pode mostrar mais um pouquinho de si ali. Porque quando você está trabalhando como modelo fashion, que é mais em uma passarela somente, ou que você pega campanhas mais fashions, é algo mais, como eu explico, é algo mais... Mais restrito? Exato, é algo mais restrito, é algo que você já tem que fazer ali, que você não pode se expressar demais, que você não pode... muita liberdade, Exato, né, não de pode ter criar, muita de- liberdade, exato. E qual? Você é modelo fashion? Não, Você é por comercial, incrível que né? pareça, eu Você é sou modelo comercial. Eu gosto bastante, mas fashion, na maioria das vezes, é mais necessário ter altura. Ter mais Às altura. vezes eu ainda posso, às vezes não. Eu posso ainda conseguir pegar um pouco do fashion. Vai variar muito da marca que eu estiver tentando fazer o casting para poder pegar esse trabalho, esse desfile. Vai variar bastante do perfil que a marca está procurando para esse desfile fashion dela. Muitas das vezes não pode acontecer somente de quererem modelos fashion, mas sim modelos com um rosto mais comercial, com um corpo mais comercial. Tem muito disso agora. Então, é muito variado, na verdade. Até porque existe temporadas de Fashion Week, por exemplo, em Milão, em Londres, em Paris. Geralmente começa em janeiro, a temporada de Milano Fashion Week. Que começa em janeiro, é a temporada masculina. Em fevereiro, é a temporada feminina. Depois é passado, se eu não me engano, pro Paris Fashion Week, que as modelos que estão em Londres geralmente vão para suas agências de Paris fazer os castings lá para poder pegar o Paris Fashion Week. Tem o Londres Fashion Week também, tem o Dubai Fashion Week, que costuma ser em janeiro e outubro, se eu não me engano. Tem vários e quando você chega nesses castings, assim, são diversas modelos. Às vezes você pode achar uma muito semelhante a você, ou mesmo? todas muito diferentes. São belezas maravilhosamente lindas, mas com aquele ar de diferencial que cada uma tem, né? Ninguém é igual. Todo mundo tem um ar de diferencial ali pra você poder se destacar um pouco. Sim. Legal E a isso, né? Essa diversificação. Exato, que tem. exato. A questão do peso, Gélis, como é que é? Tem que viver em dieta? Olha, Quando a gente fala em modelo, a gente já pensa nisso, Eu penso em né, fechar a Nani? boca. Tem que fechar a boca e manter o peso aí. olha, é um pouquinho complicada essa né? situação. É um pouquinho complicado. Eu vou ser bem realista, porque o que acontece? Hoje em dia, estão realmente mudando muitas coisas, só que essa mudança não é enorme. Sim. Não é uma grande mudança que aconteceu de não precisa mais ter modelos magras. Precisa, né? Porque, na sinceridade, quando você chega em Milão, em Paris, é muito necessário você estar com um quadril 87, Nossa. 86. Que eles querem realmente as meninas bem magrinhas. magras. Por exemplo, eu no momento, com o corpo que estou, eu acho um absurdo falar isso, mas estaria tecnicamente gorda pra estar Que trabalhando isso? em Milão. Que isso? É Pra outro eles, perfil, né? e é muito... às vezes fica até numa situação de você ficar chateado e você ter que separar o profissional do pessoal, porque é muito complicado quando você chega em um certo lugar e você recebe uma crítica sobre o seu corpo, mesmo sabendo que O você está emocional- magra. O emocional deve ficar bastante abalado, né, Jéssica? Mesmo quando você tá magra, você perceber que você tá gorda pra estar em um certo lugar. É muito Nossa. complicado isso lá. No momento, por exemplo, eu estou pesando 53 quilos. Eu, tecnicamente, estaria gorda pra trabalhar em Milão, mas eu estaria, talvez, até magra demais pra trabalhar em Dubai. Então Meu varia, né? Deus. De lugar para Exato, lugar. Né? varia O muito de perfil lugar do- pra lugar. Por exemplo, na Alemanha, em Londres, em Dubai, na área mais para os Estados Unidos também, como Miami, Los Angeles. Esses lugares, eles gostam de garotas que têm mais corpo, que têm curvas, que têm... Não só garotas que tenham, tipo, certas curvas, peito, essas coisas assim, mas garotas que tenham corpos reais. Sei. Muitas das vezes lá eles gostam muito desse tipo de garota. Só que, por exemplo, em Milão e Paris são dois lugares ainda que mantêm muita mente fechada em relação a isso. Entendi. Eles dizem que estão abrindo a mente, Mas não que está estão. abrindo sobre tudo, mas é Mas, muito complicado porque sempre vai girar em torno de uma garota magra, se tá do lado de uma garota que seja
mais cheinha ou gorda, e se tem uma magra, pra eles vai ser preferencial isso. Na verdade, extremamente magra. Exato. E, ô Géris, depois que você foi para fora do Brasil, quais locais você passou e por onde você estava nos últimos tempos? E também como surgiu a oportunidade também como é que surgiu essa oportunidade de sair do país? De repente você estava em Milão, né? É verdade. Então, essa oportunidade surgiu pra mim porque quando eu tinha em torno de 11, 12 anos, 11 anos foi quando eu comecei realmente, né? Eu participei do Minas Top Models, que é não exatamente, na época era meio que um concurso ali, que tinha uma certa competição, mas era meio que um workshop para você poder aprender a ter boas maneiras, Sim. a ter boas posturas, a como se comunicar melhor, como se comunicar em um casting. Casting é onde você se apresenta para os clientes, onde você vai fazer uma apresentação pessoalmente para ele poder te avaliar, saber se você é adequado ou não para trabalhar com ele. Uhum. Exato. E aí eu participei do Minas Top Model e passei para ir para São Paulo. Eles escolhiam, se eu não me engano, eram 10 garotas. Se eu não me engano, não tenho certeza, tem muito tempo. Mas eles escolhiam em torno de 10 garotas para você poder ir para São Paulo e 3 iam para a final. Eu fui selecionada entre as 10 e entre as 3 para poder ir para a final no Minas Top Model. Sim. E aí foi quando eu participei. Um pouquinho antes da final do Minas, eu acabei indo pra São Paulo. Isso a minha mãe foi comigo, porque na época eu não tinha autorização pra viajar sozinha, né? Tinha 11 anos. Eu fui junto com a minha mãe. E lá a gente foi, se eu não me engano, visitamos 8 agências pra poder se apresentar, pra eles poderem ver se tinha alguma interessante pra eles, algum modelo que eles queriam fechar contrato. E aí foi eu e mais, se eu não me engano, deve ter sido mais 8 garotas também, 7, 8 garotas. Inclusive, tinha uma a sua turminha. mãe tava sempre junto. Esse A minha apoio mãe, importante. nossa, Sempre a minha mãe junto. sempre junto. Ela nunca me deixou sozinha, a não ser quando eu fiz 16, né, que eu fui emancipada, mas antes disso ela tava sempre comigo, sempre atrás ali, me ajudando a realizar meus sonhos, né. Sempre tive muito apoio da minha família, então isso foi muito importante pra mim. Mas a gente visitou em torno de 8 agências lá em São Paulo. E dessas 8, eu recebi contrato de 6 ou 7, se eu não me engano. Eu não tinha pegado o contrato de uma somente por conta que uma delas eram mais para garotas asiáticas. Eles tinham um perfil de garotas asiáticas. E na época eu lembro que um dos bookers da agência até brincou comigo, virando e falando assim, você tem um olhinho puxado, mas é complicado. Não é totalmente 100% o que a gente deseja no momento. Enfim. Seria por conta da cor da pele. Provavelmente, sim. Né? Cabelo, cor da pele. São bem diferentes de uma garota asiática em si, né? Claro. Mas, ok. Na época, eu recebi os contratos, né? Recebi as oportunidades. Só que eu não poderia me mudar para São Paulo por conta que eu tinha 11 anos. Não poderia ir sozinha, teria que ir com o responsável, né? Só que a minha mãe tinha acabado de ganhar bebê, minha mãe tava com recém-nascidos, então não tinha como eu me mudar para São Paulo do nada, assim, e meu pai também tem a fábrica dele, então não daria para largar tudo pro ar e simplesmente ir de uma vez só, né? Um pouquinho complicado. Mas a minha mãe, a gente acabou achando os concursos de Miss e eu resolvi esperar um pouquinho eu completar 16 anos, que foi a época. Exato, que foi a época que eles viraram e falaram pra mim, assim que você tiver para 15, 16 anos, eu acho válido você voltar, fazer a apresentação de novo, pra você pegar contrato, pra gente te preparar, melhorar. Só que eu sempre fui o tipo de garota que, quando eu quero algo, eu vou atrás. Sim. Vou com muita convicção atrás daquilo. E eu sempre amei muito treinar sozinha, adorava ficar treinando em frente ao espelho, amava ficar treinando poses, porque é fundamental para uma modelo quando tá começando se conectar consigo mesma, né? Ela ficar... O espelho é, na maioria das vezes, seu melhor amigo. Seu melhor amigo, literalmente. É bom você se olhar, você achar o ângulo que você tá se achando mais bonita, o ângulo que você tá achando, por exemplo, que você não está... que seu corpo tá favorecido, que o seu rosto, o seu cabelo... Exato, pra se soltar mais também.
Até porque na época eu era um pouquinho tímida, eu tinha meu gingadinho, assim, pra poder, quando eu estava em um lugar em específico, me soltar. Transformava. Mudou muito. Exato, mudou só muito. que Ela era um bem pouquinho tímida complicado. Na época, assim, era ainda um pouquinho complicado mesmo. Eu crescia mais somente quando eu tava em ação ali na hora de trabalho. Sim. Mas em si, ali no meu dia a dia, eu era bem acolhidinha ali no meu cantinho mesmo ainda. Mas, ok, acabei resolvendo esperar, né? E o Minas Top Moda sempre ficaram de olho em mim, perguntando como eu estava, se eu estava bem, se meu corpo estava ok, se estava tudo de acordo. Enfim, sempre tendo um certo cuidado ali comigo de perguntar se estava tudo sob controle para quando eu completasse a idade certa a gente poder participar. Quando eu fui para Belo Horizonte passar a faixa de Miss Brasil, eu acabei tendo um encontro com o dono do Minas Top Moda, o nome dele é Jorge. A gente foi se encontrar para tomar um café, para se ver junto com a minha mãe e tal, né? A gente foi se encontrar para poder conversar, colocar o swap em dia, saber se estava tudo bem. E aí, nisso, ele me convidou para participar do Casting Day, que é um dia de casting, onde vai várias agências para Belo Horizonte. Eu não sei se está funcionando dessa forma agora, mas iam várias agências até Belo Horizonte. Eles pegavam modelos de Minas, garotas de Minas que querem trabalhar, que querem entrar para esse ramo, que querem tentar pegar uma agência. E lá elas se apresentam para eles. Eles vão perguntar geralmente sua idade, sua altura, suas medidas, se você sabe falar inglês, se você tem uma boa desenvoltura com passarela, com poses. Enfim, eles podem te pedir 1001 coisas porque é uma bancada cheia de pessoas com você São lá furados embaixo. mesmo, né? Exato. Né? E uma fila de garotas observando você, junto com as mães lá atrás, olhando e observando. Então, assim, é uma loucura de sentimentos que você acaba sentindo ali, porque você pode simplesmente travar e não sair absolutamente nada, né? A pressão. São vários riscos ali com a pressão que você acaba sofrendo. Ainda mais se seu corpo está exposto com um biquíni e você tá ali apreensiva pra saber, será que eu tô magra? Será que estou gorda? Tipo assim, Porque, na verdade, toda mulher tem essa preocupação. exato, aí, toda né? mulher tem essa preocupação. Cada mulher tem sua certa insegurança, umas não têm, outras têm. E isso é normal, porque a gente é um ser humano, né? sim. A gente tem isso. Você está sempre e- buscando ali melhorar, Exato, né? exato, sempre buscando melhorar. Mas nesse dia, o Jorge me chamou para participar do Casting Day, que era no próximo fim de semana, então eu tive que voltar para Minas. Tava no final do ano, eu tava reorganizando minhas coisas da escola. E eu tinha acabado de pegar Covid junto com a minha mãe. A gente, assim, literalmente, nós pegamos Covid numa semana. Na outra semana eu já tinha que viajar e a gente estava esperando o resultado para saber se a gente tinha sido curada, né? A gente pegou o resultado, por exemplo, na segunda-feira e na terça a gente já viajou para Belo Horizonte. Foi uma correria. Foi literalmente uma correria, assim, um coração acelerado para saber se ia dar certo ou não, para saber se eu tinha curado do Covid. E nessa última vez que a gente tinha pegado, eu tinha tido não tinha tido muitos sintomas, mas a minha mãe tinha ficado Sintomas pouco... mais leves, Exato, mas a minha mãe ela teve mais sintomas mais pesados do que eu. Se eu não me engano, ela teve 40% atingido do pulmão. Do pulmão, exato. Alguma coisa assim, não me lembro em exato. Mas ok, participei do Casting Day. Acabei conseguindo ir, participei do Casting Day. E nisso que eu participei do Casting Day, teve 5 agências lá. Eram 4 de São Paulo e uma agência mãe, já mais direta pro internacional. E foi quando eu participei, e eles perguntaram se eu sabia falar inglês. A gente já sempre se preparava, gente? A gente sempre eu dava sabia. aquele... Eu sabia o básico do básico, do good morning, how are you? O básico algo não passa do aperto. básico, exato. Mas aí a gente sempre dá aquele migué do, Sim. eu entendo, Claro. mas não Sei. falo muito bem. Não Entendo, falo mas não falo fluentemente, muito mas bem. entendo. Exato. Entendo. A gente sempre dá esse miguézinho Sempre. quando a gente não sabe ainda, né? A gente sempre dá Mas esse ganhar um miguezinho. tempo, né? Exato. E aí, fiz a minha apresentação e a gente recebia as respostas uns 3 dias depois. Só que na hora lá, eles se mostraram muito interessados em mim. Todas as 5 agências foram em cima da minha mãe e falaram, não, deixa ela assinar comigo, deixa ela vir pra mim. Não, mas eu vou fazer isso pra ela, deixa ela vir pra mim aqui. Tava não sei o quê. disputando você mesmo. Exato. Só que o diferencial que aconteceu nesse dia, pra mim, foi que são 5 agências que estavam lá. Sim. 4 delas, a gente tava num domingo de tarde, então
Eles saíram, acabaram, a gente tava em um local que tinha piscina, que tinha barman, essas coisas assim, porque foi um dia de Catinei e depois eles queriam descansar, obviamente, todo mundo, né? Eles foram aproveitar o dia deles, foram entrar na piscina, pegar bebida, conversar e tudo mais, aproveitar o resto do dia que tinham aqui em Minas. Só que aí uma dessas agências perguntou pra mim e pra outras 4 garotas se a gente podia ir pro hotel fazer fotos, porque ela já queria Polaroids. Polaroid é quando você tira foto de biquíni e com uma roupa básica, como uma calça preta, uma blusa preta de frente, de lado, de costas e pro outro lado, pra você poder mostrar o seu perfil em exato, tipo, no básico. Com pouca maquiagem, praticamente sem nada, é bom. Pra você poder mostrar literalmente o seu natural. Mas, enfim, eu fiquei muito interessada nessa agência e foi justa a agência mãe que já levava diretamente para o internacional. Fiquei bastante interessada neles por conta que se mostraram bastante interessados, diferente dos outros que se mostraram interessados também, só que foram aproveitar o resto do dia. É aquele certo diferencial que te dá um ar de me despertou algo ali. Exato, me despertou algo ali. É uma boa avaliação, mas está me despertando algo por estar mostrando mais o interesse, por estar mostrando e querer mais ficar em cima. Enfim, a gente foi pro hotel depois e fizemos fotos o dia todo. Começamos o dia todo ali, o resto do dia fazendo fotos junto com as outras modelos. E acabou que depois eu voltei pra Minas, pra cá, né, Ubaporanga, que eu morava em Ubaporanga. Voltei pra lá. E depois de 3 dias, mais ou menos, a gente já recebeu as respostas. E o Jorge veio no meu pessoal, que a gente tinha um grupo, e ele mandava todo o nome da lista de todas as garotas que passou por lá. Desculpa. E aí, ele pegou e mandou no meu pessoal, falou que eu tinha passado em todas. E que eu tinha um leque aberto ali pra poder escolher qual eu queria seguir. Se fosse hoje em dia, eu acho que talvez eu teria mudado de agência, mas de toda forma eu acho que eu sou muito grata pela agência que eu escolhi naquele momento. Naquele momento eu fui muito grata porque me abriu outras oportunidades para seguir outros caminhos e foi muito ótimo, foi maravilhoso. Porque querendo ou não me ajudou a crescer bastante. Ainda não cheguei aonde eu quero, ou no topo de onde eu quero chegar, né? Mas já foi uma grande caminhada que me ajudou bastante. Aí você foi pra Milão primeiro. Sim, mas antes de Milão, eu fui pra São Paulo algumas vezes. Nessa correria toda, ainda em dezembro, eu tive que ir pra São Paulo. Na outra semana, eu voltei pra cá. Fui pra São Paulo e aí passei uma semana em São Paulo antes do Natal. Cheguei aqui literalmente no dia do Natal. Pra passar simplesmente com a minha família e depois em janeiro já ia voltar de novo pra São Paulo. Só que a gente ia pra São Paulo pra fazer materiais novos, que são fotos novas, né? Pra você renovar suas fotos sempre, manter... Pra ela poder avaliar seu corpo, pra saber como está, manter as medidas em dia. E a gente ia, ficava na casa da dona da minha agência mãe, antiga agência mãe. Eu troquei agora, hoje atualmente eu troquei de agência, mas na época a gente ia pra casa dela, ficava em São Paulo, eu e mais 2 outras garotas. E a gente ia pra casa dela fazer... A gente fazia o dia todo, sempre treinava passarela o dia todo. Produzindo material também. Exato, produzindo material, fazendo fotos o tempo todo também. Fazendo... Ela botava a gente pra ir correr, né? Ela queria regrar a nossa alimentação ali, pra gente sempre tirar medidas na casa dela, porque a gente chegava lá e ela falava, você tem que... Entrou aqui, mas tem que sair pelo menos 2 quilinhos a menos, ou 2 centímetrozinhos a menos. Exato, 2 centímetrozinhos a menos. Nossa. Era uma barra ali que você ficava naquela pressão. Às vezes era realmente necessário, porque se é aquilo que você quer e você não tá tendo 100% de foco, é realmente bom alguém tá ali em cima de você pra poder te dar aquele impulso de falar, você tem que ter realmente um foco nisso, você tem que ter realmente uma disposição pra completar essa meta que você tem. Mas às vezes é uma pressão muito grande que te trava e te faz voltar pra trás. Aconteceu isso com uma das garotas que tava comigo nessa primeira semana em São Paulo, que ela ficou um pouquinho empacada, ainda tá um pouco, e a gente é muito amiga, e eu sempre converso com ela, dou conselhos pra ela, como ela também dá conselhos pra mim, porque ela é mais velha que eu. Sim. E, enfim, nesse meio é muito importante você estar ao redor de pessoas que te acrescentam. É muito complicado na maioria das vezes, porque também nesse meio tem bastante
caloteiros, muitas pessoas que vão chegar de cantinho assim pra querer te derrubar. Acontece bastante. Muita trairagem, falsidade, exato, né? Acontece bastante de você. É como se fosse uma cidade pequena mesmo, que você solta uma coisa e se torna uma bola gigante de coisas. É um pouquinho complicado. Que é uma disputa o tempo todo, né, gente? Exato, é uma disputa o tempo todo. Por mais que tenha espaço pra todas e pra todos os modelos, é um lugar que uma quer se sobressair por cima da outra e é muito complicado. Como, né? Exato, e é muito complicado porque às vezes te prejudica em um nível absurdo que você realmente, às vezes, pode não ter mais volta. Mas, continuando, eu fiquei nesse meio tempo todo e aí surgiu a oportunidade para ir pela primeira vez para Milão em março de 2020. 2021. Surgiu a primeira oportunidade para poder ir em março de 2021, que eu fiz meu passaporte em uma semana ali, e na outra semana eu fui buscar, eu fiz em Belo Horizonte, só que fechou tudo de novo por conta do Covid. Entrou na área roxa. E aí fechou tudo, não consegui pegar meu passaporte, eu entrei em desespero porque só faltava isso para comprar minha passagem. Tanto que foram 2 modelos e eu ia da minha antiga agência e eu ia junto com eles, porque a gente ia fazer até uma escala. A gente ia ficar no México por 7 dias fazendo quarentena e depois ia pra Milão. Porque pra Milão você precisava fazer quarentena em algum lugar antes pra poder entrar, né? Enfim, acabei não conseguindo ir. Acabei ficando paradinha aqui, quietinha. E foi bom porque eu tirei um tempo a mais pra poder me cuidar. Lógico que eu ficava super ansiosa porque eu tava doida pra ir. Ainda mais que foi uma galera muito grande. Foi 2 amigos meus muito grandes que estavam indo assim pra poder começar nessa também. Uma das modelos já tinha ido e o outro era New Face, que estava indo também pela primeira vez. Então ia ter esse apoio já, né? De ter 2 pessoas conhecidas. Exato, é sempre bom. Ainda mais pessoas que talvez já foram pra lá. Como era a Eduarda, uma amiga minha, que ela já estava por lá e eu fui junto. Eu acabei indo em setembro, que foi quando uns dias antes a gente fez uma entrevista e aí eu contei que tava pra ir pra Milão. E aí, se eu não me engano, acho que 2 semanas depois foi publicado, 2 semanas antes foi publicado e passou 2 semanas e eu fui pra Milão. Só que eu fui pra Milão sem contar pra ninguém, assim, né? Todo mundo sabia quando eu ia, que eu ia, né? Mas ninguém sabia em exata data que eu ia, meus amigos, minha família em si não sabia a data que eu ia. Só viram quando eu cheguei e postei. Mas quando eu cheguei em Milão foi uma barra bem pesada. Eu queria saber isso, né? Como é que esse choque assim, de realidade, chegar num local diferente. A cultura diferente, uma língua diferente. Você já tava... Como é que tava o inglês? Como é que você se preparou? Como é que tá seu inglês hoje? Como é que foi isso tudo? Hoje em dia meu inglês é ok, eu consigo conversar super bem. Tenho um vocabulário ok, que eu consiga manter um diálogo bom com alguém que saiba falar também e tudo mais. Até porque varia muito dos lugares que você está por conta do sotaque, por conta da forma de pronúncia. Varia muito, muito mesmo. Mas na época eu realmente ainda estava meio empacada com isso do inglês. Era complicado, porque assim, eu sempre achava que chega lá de um jeito, tá tudo bem, chega lá de um jeito, e aí é difícil quando chega. E quando eu cheguei lá, eu fiquei até certamente aliviada, porque a galera lá não fala 100% inglês com você. Eles dão preferência. Como eu fui pra Milão, eles dão preferência que você fale italiano. Nossa. Eles dão preferência que você fale italiano. É mais fácil entender, né, gente? É mais fácil, óbvio, mas foi um baque também, porque eu fiquei, e agora? Será que eu aprendo inglês ou será que eu aprendo italiano? Quando eu cheguei lá, de primeira eu fui pra casa de... uma casa de modelos, que era a casa do Smack, o nome do dono da casa é Smack. E lá ficava vários modelos juntos, de vários lugares. Se eu não me engano, tinha 2 brasileiras, que era eu, uma outra garota. Tinha um holandês, um da Índia, tinha um de Paris. Deixa eu pensar. Tinha outros 2, mas não me lembro em exato. Enfim, era um convívio muito bom que você começava a ter contato com a língua estrangeira, né? Ter um contato com a língua diferente, porque você não vai ficar o tempo todo ali falando português. O dono da casa é brasileiro, só que ele mora lá tem muito tempo já. É bom porque ele foi me explicando bastante coisa. Eu fico muito agradecida a esse cara, inclusive, porque ele me abriu ali os olhos pra muita coisa que poderia acontecer e que os conselhos dele serviu muito pra mim, assim.
pra quando eu cheguei imediato, né? Tinha 16 anos. Por mais que eu sabia de muita coisa que acontecia, porque eu sempre fui muito de pesquisar pra saber como funcionava. Mas viver é diferente, né? Exato, viver é diferente, é uma coisa totalmente diferente, assim, do normal. Mas quando eu cheguei lá, eu fui sem agência. Sem eu agência? não tava com agência em Milão, então eu corri um risco bem grande. A gente foi literalmente a cara a tapa, porque foi tudo muito rápido, Então o investimento era todo seu, a questão financeira. Era todo seu o investimento? O que acontece? Os meus pais me ajudaram bastante. Eu não gostava de fazer dívida com agência, porque quando você faz dívida com agência, você fica muito preso àquilo ali durante muito tempo. E sempre vai te prender quando você for receber um dinheiro de um trabalho grande. Eles vão pegar pra dizer que está cobrindo a sua dívida. Ainda mais se você não tem as suas dívidas todas anotadas, eles vão estar sempre pegando um pouquinho ali pra poder pegar da sua dívida. Então você sempre vai ficar devendo, é muito complicado. Mas na época, a dona da minha agência simplesmente só comprou a passagem pra mim. Ela não perguntou se queria pagar nem nada. Eu fiquei um pouquinho brava. Porque, tipo assim, a passagem na época não foi tão cara. Se eu não me engano, ela foi 1.500. E aí, se você hoje em dia tá mais cara. Não, o que acontece? Eu acabei ficando com dívidas, no caso, né? Acabei ficando com dívidas, mas... Enfim, o restante, na questão de pagamento do aluguel dos lugares lá, meus pais me ajudavam bastante no início, porque, querendo ou não, tinha acabado de chegar e eu precisava, né, da ajuda deles. Sim. E como eu sempre tive muito apoio deles, foi muito tranquilo nessa questão também. E eu simplesmente dou muito graças a Deus para meus pais terem uma condição boa de poder me ajudar quando eu preciso. Não sou de ficar decorrendo a eles a todo momento, porque eu gosto de ter a minha independência. Por mais que eu ainda seja muito nova, é sempre bom ter a minha própria independência, o meu próprio dinheiro, pra eu poder ficar tranquila com as minhas contas ou com o que eu queira gastar ou com o que eu queira investir. É sempre bom, né? Mas no início foi muito necessário a ajuda deles. E na primeira semana foi uma confusão, porque eu cheguei em Milão, tava na semana de Fashion Week. E geralmente na semana de Fashion Week ninguém quer olhar pra cara de ninguém. É um momento que todas as agências não querem ver nenhuma new face, não querem olhar pra cara. New face, no caso, é uma garota nova. Exato. Um novo perfil que tá entrando no mercado, que não tem muita experiência. E eu realmente não tinha muita experiência, porque eles estão concentrados nos modelos deles, né? Exato. Eu cheguei lá, eu não sabia o que era muita coisa. Por exemplo, eu não sabia que existia e-commerce, eu não sabia que existia lookbook, eu não sabia que existia showroom, fitting. São várias outras coisas que modelos fazem que eu não sabia. Eu literalmente não sabia disso. Eu não sabia como fazer, eu não sabia como que funcionava. Graças a Deus eu tinha a Eduarda, que era a modelo que eu tinha ido antes, né? E ela sempre me explicou muito. A gente sempre teve um contato muito bom. Ela sempre me explicou muito, me ajudou demais. Porque na época a minha agência mãe também não me explicou sobre isso, então deixou meio a palha. Mas enfim. Quando eu cheguei lá, fiz apresentação para várias agências, só que aquilo, todas falavam para mim, volta na semana de outubro, a gente não quer ver ninguém no momento, a gente não tá interessada em nenhuma modelo no momento, porque é semana de Fashion Week, a gente não tá com esse tempo, a gente não tá com essa disposição, essa atenção para poder te dar, porque tá uma correria danada. É um momento que eles querem levar todas as modelos da sua própria agência para colocar em todos os desfiles grandes, para poder dar visibilidade para cada agência ali. Mas eu já tinha uma agência em específico que já tinha interesse em mim quando eu ia vir em março. Quando eu ia ir em março para Milão. Que era a Olímpia, na época. E quando eu cheguei lá, fui me apresentar pessoalmente para eles, né? Eles ainda continuaram super interessados. Só que na época também foi muito complicado para mim, porque... eles diziam que eu ainda não estava com um corpo bom o suficiente. Novamente aquela questão. Exato, eu cheguei lá e eu acho que eu tinha 89 de quadril. 89, 90 mais ou menos. Depende muito de quem vai medir, sabe? A forma que vai medir, porque várias agências botam lá em cima no seu quadril, outras botam lá embaixo. Então, até isso pode dar uma diferença, na realidade, exato. Né? Pode dar uma diferença e pode te atrapalhar bastante. E foi o que aconteceu com muitas das agências pra mim, porque acabava que eu chegava e eles falavam, você precisa emagrecer mais um pouquinho, você precisa dar uma afinada mais um pouquinho.
E é muito complicado, porque você chega lá, você vê, principalmente na semana de Fashion Week, um monte de garota passando fome. Um monte de garota até Que complicado, pálida, né? de Querendo tanto alcançar, ficar sem comer, né, exato. Porque, principalmente corpo. na semana de Fashion Week, é mais que importante você estar extremamente seca, aparecendo todos os seus ossos possíveis. É complicado, mas é a realidade, sabe? É realmente a realidade do que acontece lá fora. Assim, esse meio é literalmente pra quem gosta e pra quem tem uma certa cabeça pra continuar nesse meio. Porque tem que ter o psicológico muito bom. Muitas das modelos não têm e simplesmente continuam sofrendo, mas gostam e continuam naquilo por medo de não conseguir algo melhor, por medo de não conseguir algum certo trabalho depois melhor que isso. E querem continuar nesse ramo e não vou julgar, porque eu já passei por bastante situações complicadas nesse estilo também. E eu tive que manter minha cabeça. Porque é sempre bom você manter o seu pessoal do lado profissional separado. Porque às vezes eles não estão falando porque é você, mas assim porque você precisa desse tal corpo para poder trabalhar para tais marcas, para tais coisas, para tais clientes. Então, às vezes é necessário, só que às vezes eles são muito rudes também. E quando eu cheguei lá também, eu sofri bastante na questão de racismo, porque você sente o olhar, você sente a situação de você chegar em um lugar e incomodar alguém. Sim. E você sente, simplesmente se Eu sente a diferença. Eu ia até tocar nesse assunto com você. Hoje, atualmente, se abriu muito mais o leque. A gente vê as novelas, tudo se abriu o leque para as pessoas negras, tem muito mais participação das pessoas negras. Na realidade é diferente. É mesmo, Jéssica? Quando você passa ali por certos lugares, é diferente. Por exemplo, eu fiquei 8 meses em Milão. Quando eu fui pra Turquia, que é um lugar onde tem bastante gente preta. Foi o lugar que eu mais sofri racismo na minha vida. Gente preta, vamos falar certo. Exato. Né? O correto é falar pessoas pretas. Foi o lugar que eu mais sofri racismo na minha vida. Exato. E isso é porque eu sou uma preta de pele clara. Porque tem várias pretas, existem vários tipos de tonalidades de pretos. Sim. Preto retinto, preto... Existem várias, então é muito complicado. E quando eu cheguei, por exemplo, na Turquia, estava eu uma outra amiga, uma roommate minha, que foi minha colega de quarto. E ela é bem mais clara que eu, ela literalmente, vamos colocar assim, mais morena do que eu, sabe? Ela é mais pra um lado que alguém vai passar e vai chamá-la assim, oi morena, tudo bem? Sim. Nesse sentido do que como se considerar uma pessoa preta. Só que pra eles, ela era. E a gente chegava nos castings pra se apresentar pros clientes, eles não olhavam pra nossa cara, eles não olhavam, a gente ficava de canto, nós chegávamos nos locais, aí a gente olhava uma pra cara da outra e falava, já sabia, né? Vamos sair, vamos E a valorização da pessoa preta é muito maior no Brasil? Ou não? A realidade também é diferente do que a gente pensa? Olha, hoje em dia tá sendo, vamos colocar assim, tá melhorando bastante. Tá melhorando. Só que, por exemplo, eu não sou muito fã de trabalhar aqui no momento, por conta que nos lugares mais centrais, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, lugares assim, tem muita panelinha. Já é fechado. Exato, já é mais fechado. Pra você entrar ali depois de muito tempo, é difícil. É complicado. E você pegar um respeito das pessoas, você pegar principalmente aqui no Brasil, tem muita galera que gosta de passar a perna uma na outra. Isso é muito complicado. Tem que ser o Brasil, né? Mas lá fora também é muito assim, porque o pessoal lá fora o pessoal é meio psicopata, vamos colocar assim. Imagino. É um pouquinho psicopata a galera lá fora, mas aqui o pessoal ainda tem aquela coisinha, né? Aqui é mais da galera gostar de diminuir você, entendeu? É mais nessa de falar, de tentar te rebaixar. Eu não teria emocional pra tentar te rebaixar ou algo do tipo assim, é meio complicado. Mas não é todo mundo e não é sempre que acontece também. Você pode ser muito bem recepcionado. Vai variar bastante do como seu nome roda em tais lugares. Vai depender bastante do que as pessoas vão dizer de você para outras ali nesse meio, nesse ramo. É muito complicado mesmo, porque varia muito disso de ouvir o que os outros têm a dizer sobre você, literalmente. E aí tentar lidar com isso. Exato, né, tem que tentar lidar com isso. Tem que ter uma certa cabeça para poder lidar bem com isso, porque às vezes pode te afetar bastante. E aí lá em Milão você ficou quanto tempo? Fiquei 8 meses em Milão. 8 meses, e aí você conseguiu bons trabalhos lá? Boas campanhas? Eu tinha, na verdade, lá em Milão, você trabalha mais com... Se você não tem, certamente, uma agência grande, se você tem mais uma agência pequena, você acaba pegando mais trabalhos
que ficam mais por trás de tudo. Sim. Que é mais um showroom, que é um fitting. Showroom é quando você faz meio que é como se fosse um desfile privado. Quando Certo. vai clientes em certo, E aí eles em mostram certo local, tipo, na sede da marca. Entendi. E aí você vai vestir a roupa e vai apresentar a A roupa marca pra ele. para os clientes. Exato, você vai apresentar a roupa pra ele que quer colocar na sua loja, que quer colocar no seu estabelecimento, enfim. Entendi. Que queira conhecer mais a marca, você faz meio que uma apresentação privada Showroom. ali pra ele, um showroom, o nome disso. E tem o fitting, que é quando as marcas preparam as roupas em sua medida. Quando você faz um fitting, é meio complicado, porque você tem que manter o seu corpo ali 100% a mesma medida no período que você Porque tá. as roupas vão É, ser Porque você difícil. pode fechar um fitting por 2 meses, por 1 mês, por 3 meses direto. Até Então controlar, você tem né? que manter o seu corpo ali nesses 3 meses direto. Vamos colocar assim, esses 3 meses direto que você tá fazendo, você tem que manter seu corpo ali simplesmente na mesma medida, porque é necessário pra eles. Só que quando eu cheguei em Milão, acabou que eu cheguei em setembro, não participei do Fashion Week. Em outubro é um momento que dá mais uma acalmada, porque passa por Paris Fashion Week, é quando uma galera, tipo, fica mais tranquila e aí acaba não tendo muito trabalho. A não ser que você tenha um trabalho fixo já lá, que você esteja trabalhando para uma marca fixa. Mas quando deu em novembro, quando foi novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, eu fechei trabalho para marcas fixas. Peguei trabalho fixo até fevereiro. Eu fazia um showroom de segunda a quarta. Na quinta e na sexta eu fazia outro showroom. Na sexta eu saía desse showroom e ia pro fitting. Fazia o fitting das 6 às 10, 11 da noite. Ia pra casa, ou se eu fosse sair pra algum lugar ia sair, né? Mas no sábado eu trabalhava de novo. Então eu fazia outros 2 fittings no sábado e no domingo. Financeiramente, Outro dia compensa? Compensa. Compensou pra você, na verdade? Na época, sim, compensou. Vamos dizer assim, quando você pega fixo, é bom porque compensa. Só que é muito cansativo. Imagina. Porque Todos os você dias trabalha o praticamente. tempo fitting, todos os dias, por praticamente, exemplo, né? no fitting, você não pode ficar sentada nem um minuto. Você tem que ficar em pé o tempo Nossa. todo, porque você, por exemplo, se eles estão fazendo um casaco, você vai ficar o tempo todo assim, eles vão modelar cada parte com cada alfinete. Até pra você se mover, você se machuca inteiro com os alfinetes. Nossa. Mas você fica em pé o dia todo, você não pode sentar, a não ser no momento do almoço. E aí você não pode comer também direito. Exato. Eu lembro que teve uma vez que uma mulher... Eu fui fazer um fitting pra substituir uma outra modelo, porque ela tinha passado mal e eu fui substituir ela somente. E aí eu cheguei lá, ela se incomodou porque eu tenho os ombros mais largos que a modelo que tava fazendo pra ela. E aí a minha... Eu tinha, se eu não me engano, o osso da cintura dela era mais marcado que o meu. Nossa. Ou eu tinha um osso mais marcado que o dela, Sim. era alguma coisa assim, não me lembro. E eu sei que ela sempre, na hora do almoço, ela simplesmente virou pra mim e falou assim: ah, você vai comer alguma coisa? Aí eu virei pra ela e falei: Não, eu não vou sei comer ainda, vento. talvez eu peça um panino. Panino é quando você pega uma comida típica da Itália, meio Lá. como se fosse um Aham. sanduíche, tipo como se fosse um sanduíche. Coisa rápida mesmo. Né? Exato, coisa rápida. Ela virou pra mim e falou assim: ah, eu acho que você deveria comer só uma maçã. Meu Aí eu- Deus! O pior é que você não pode nem retrucar, porque a agência vem em cima perguntando, falando o que aconteceu. A cliente tá reclamando, você tá comendo demais. Você é Meu isso, você é Deus aquilo. do céu. Aí você leva uma multa, você é descontado. Aí é do mais trabalho. uma vez naquela questão de saber lidar. Exato, exato. Aí ela Então você virou já pra mim- passou fome, né, Gélis? Já, nossa, muitas vezes. Muitas vezes, Meu muitas Deus vezes do mesmo. céu. Sinceramente. Eu não sei se eu me recordo bem, mas você gosta de chocolate, não gosta? amo. Ama chocolate, eu lembro disso. Amo chocolate. Chocolate e morango. Pra mim é a vida, assim. E aí não pode sabe? comer. Não é que não pode, você não pode exagerar. É, tudo tem que ter um controle, Entendeu? né? Tudo tem que ter um controle, exato. Não pode exagerar. Porque se você se e é privar demais também, você não consegue levar demais. Exato, você não consegue. Teve uma época que eu tinha cortado 100% doce, assim, da minha vida. Eu sou muito doceira, eu amo Aí doce, a amo vida doce. começa a ficar até estranha. Né? Nossa, eu lembro que eu tava entrando quase na Depressão. Não pode E eu cortar tava tudo. sem disposição nenhuma. E aí no trabalho era nítido ver a minha cara sem disposição. É nítido. Porque você Aí não o efeito consegue foi Tem contrário, né? energia pra Exato, nada. você não consegue esconder ali seu Aham. ver mesmo que você não tá bem, porque é algo que você tá tirando de você Sim. ali. E não é nem que você tá
tirando aos poucos, mas você Tinha tá se uma privando. drástica. E é pior ainda porque você coloca na sua cabeça, não posso comer, Não não posso posso comer. comer. Aí dá não mais posso vontade de comer. Dá mais vontade de comer, dá mais fome. E quando você come dobrado aquilo Dobrado. ali, depois você vem com aquela... Aí Teve a uma consciência época- deve pesar. Então, é muito comum modelos desenvolver convulsão alimentar. Sim. Exatamente. Teve uma época que eu comecei a desenvolver convulsão É alimentar. mesmo. E foi muito complicado pra mim, porque eu tava tomando 2 remédios diferentes pra poder emagrecer. E estava Meu passando Deus. somente a repolho e tona. Água tônica. Não. Tona é... É italiano, desculpa. Não é sardinha. Não é sardinha. Atum. Atum. Isso, Então atum. era só repolho. Eu E comia atum. repolho e E atum. atum. E atum ainda eu ficava muito na cabeça porque é muito calórico, né? Meu É, Deus. atum. Tem um certo óleo. Então, tipo assim, pra ter pelo menos uma fonte de fibra ali, né? Pra dar uma assistência melhor, eu ainda pegava e peneirava, lavava o atum pra tirar o certo óleo Nossa, dele. Gélis. Ou se não, passava ovo também. Fala que você A ficava dieta- a naquela- famosa- entre as modelos tem muita famosa dieta do ovo, que é quando você come um ovo de manhã, Manhã, um na hora do almoço. almoço, um na janta. Sim. E aí, às vezes, você tem a dieta da pipoca também, porque pipoca te dá sustância por preencher no seu estômago, né? Mas na verdade dá fome. Exato. Com pipoca rapidinho dá Só que fome. muitas das vezes você come, por exemplo, eu como pipoca, eu me sinto cheia porque ela incha no nosso estômago. Então ali me dava uma certa... Para meio que disfarça Mas aí, ali, né? exato, aí eu passava A o dia fome. todo sem comer e de noite pra Nossa. disfarçar a fome eu comia pipoca. Nossa. Sem sal, sem nada ainda por Meu cima, porque o sal ajudava É. a deixar inchado. Aí algo você tipo. já... É muita noia que a gente passa. E quando você vê, por exemplo, quando você chega na época de Fashion Week em Milão em específico, a cidade da moda em si, que muita gente coloca ali somente como cidade da moda, você chega em cada esquina, você vê todas as modelos passando o espeto. E aí você fica, eu não tô assim, Tô assim, eu não né? tô assim. Aí aquilo vem na sua cabeça, vem preenchendo e vem ocupando tua cabeça com aquilo. E só vai te prejudicando mais e mais, porque você acaba sentindo uma própria pressão ali em si mesma, você se colocando uma própria pressão e te prejudica mais ainda. Jesus. É Muito muita, difícil, não é é fácil. muita coisa, né, gente? Aí certo, aí você ficou em Milão, fez esses trabalhos. Depois de Milão, você foi pra onde? Depois de Milão eu fui pra Turquia. Passei 2 Turquia, meses que foi lá. onde você falou que teve muito preconceito. Exato, mas na Turquia eu passei outras coisas também. Eu quase fui deportada na Turquia. Né? Por que, Gélis? Porque, o que aconteceu? A minha agência lá não tinha permissão pra ser uma agência no condomínio que a gente morava. Porque a agência era no local que a gente morava. Na Turquia tem muito disso, da agência ser, por exemplo, a casa ser de 2 andares e embaixo, na parte da área ali da recepção, ser a agência e em cima ser os quartos. Sim. Por exemplo, na Turquia eu morava com 9 pessoas. A casa morava 9 pessoas. Eram 4 ou 5 brasileiros. E aí tinha 2 turcos, e uma russa. Se eu não me engano, eram mais brasileiros do que gringos ali morando no momento. Eram mais brasileiros do que gringos morando no momento. Mas a gente foi... Teve uma vez que teve uma briga. Começou porque teve uma briga no vizinho. E aí chamaram a polícia. Por conta do vizinho. E aí começaram a investigar ali no vocês. condomínio. Porque a gente morava com condomínio fechado. E lá eles são muito assim, de ficar de olho em tudo. Então começaram a vigiar ali no condomínio fechado. Acabou que teve uma vez que a vizinha da frente reclamou porque uma das modelos, a Rússia em específico, tava na área de cima da casa, porque é mais aberta, ela tava tomando sol. Nossa. Só que ela tava de biquíni. Não é problema você ficar de biquíni em certo lugar, só que lá tem muita regra. Lá é muito, a muito Turquia, complicado a cultura isso, é bem exato. É bem diferente, diferente né? do Brasil, bem Sim, diferente da muito Ucrânia, diferente. da Rússia, enfim. É bem diferente. E aí, ela não ficou deitada no chão ali tomando sol. Ela ficou pendurada na grade, com a bunda pra fora. Aí- E isso pra eles é complicado. Sim. Pra nós, eu vejo pra nós, Super pode normal, ficar né? tranquila. Vai na fé, tomar seu sol ali, fica ali quietinha. Só que pra ela foi. E aí foi quando chamaram a polícia pra nossa casa. Entraram com um mandado de vigiar, né? Ficou o policial de investigação entrando, vigiando quem entrava e quem saía. Ficaram polícia lá dias e dias em frente à nossa casa. A gente começou a sair pelo portão de trás, porque a gente não queria sair pela porta da frente pra eles não verem a gente. Foi muito complicado. E eu lembro um dia em específico que a gente acordou, assim, tinha polícia na nossa casa. Que isso? Eles falaram que ia revistar tudo. A gente teve que acordar escondendo todos os passaportes. E aí a minha agência lá, em vez de, tipo,
conversarem, contarem a realidade das Aham. coisas, eles tentaram ocultar aquilo tudo. Aí Aí foi E pior. aí foi quando eles falaram que o dono da casa, que era o investidor da agência, ele falou que tinha convidado amigos dele pra ficar aqui um tempo, que a gente era tudo casal e não sei o quê. Foi muito complicado, porque aquilo ali acabou, tipo, prejudicando a gente, complicando sabe? mais, E né? a gente teve que esconder todos os passaportes. Eu botei o meu no teto ali, junto com o das meninas escondido. E a gente só ficou, tipo assim, se precisar de alguma coisa, a gente só sai escondido, pega o passaporte e vaza fora. Ah. Porque se pegar, acabou. Ali acabou, literalmente. E a gente correu muito risco, porque, pô, entrar dentro da nossa casa, a gente tinha acabado de acordar. Eu tava dormindo, aí só entrou a faxineira da casa, entrou do quarto, ela só sabia falar turco, ela não falava inglês ou português, nada. E aí ela fazendo mímica com a mão, falando, Pra falar. tentando falar. Pra entender o que tá Exato, acontecendo. tentando explicar que a polícia tava ali e eu tô, gente, que isso? O que tá acontecendo aqui? Meu Deus, você não tinha muito medo, não, Gélis? Eu fiquei bastante assustada, porque, nossa, você ser acordada com polícia dentro da sua casa, tendo que esconder essas coisas. Um país que não é o seu. Exato, a gente teve que esconder tudo. Composite. Composite é onde você... É como se fosse um card que você apresenta para todos os clientes que tem fotos suas. Tem fotos naturais, fotos mais produzidas, um pouco do seu material. Quando você não leva o book, que é o book fechado com todas as suas fotos. Mas a gente teve que esconder as coisas, então foi uma loucura. Não, e na sala de entrada tinha mais de 100 composites de vários modelos. Nossa. E bem na hora que a gente chegava tinha não um cartaz, mas um banner que se fala, né? Banner. Um banner com o nome da agência. Aí o nome da agência é Blend Model, e tava bem lá, um Ficava Blend já tava Model. lá. claro, né? Exato, bem estampado. Gente, não tem como, não tem tem o que como. esconder mais aqui. Aí a sorte foi que o investidor da agência lá pagou pra firmar um documento e eles deixaram a gente em paz. Nossa. Começou uma loucura. Tanto que eu não fiquei lá 3 meses direto. Eu fiquei somente 2 e vazei fora porque eu falei, não quero mais ficar aqui. Aí Você da aperta, Turquia, né? Da Turquia eu fui pra Dubai. Dubai. Na Turquia, é em o questão, seu último por trabalho exemplo, foi em Dubai. Mais ou menos. É, no meu último trabalho agora. De foi em trabalho Dubai. fora do país que eu foi em digo. Dubai. Na Turquia foi um pouquinho mais complicado ainda, porque na questão do inglês. Lá eles não falam inglês direito. Pra você se comunicar, é uma mímica ali que você tem que Nossa. fazer. E lá eu tinha... Como eu fiquei na Itália, tava focada mais no meu italiano, deixei o inglês totalmente de lado. Sim. Fora. Cheguei lá, não sabia falar nada ainda direito. E aí fiquei nisso, porque não tinha nem como aprender direito. Você tá na casa com brasileiro. Você só vai falar português. Só vai falar português? Só vai É. falar português. Não vai ficar falando em outras línguas assim, exato. E aí acabou que quando eu fui pra Dubai, eu falei, não, agora eu preciso focar, preciso dar uma focada na minha... a melhorar. Dubai porque foi quanto em tempo? Dubai eu fiquei 3 meses. 3 meses. Porque em Dubai, quando você... Lá eles falam árabe e falam inglês. Então, foi mais fácil aprender lá o inglês. Foi bem mais prático pra eu poder aprender. E fiquei 3 meses lá. E em Dubai foi um lugar que eu trabalhei, assim, muito, Trabalhou muito, muito, muito. muita Eu, coisa. em todos os lugares, igual, na Turquia, por mais que eu tinha sofrido bastante racismo, eu trabalhei muito lá. Lá, apesar que você trabalha, você não vê nem a cor do dinheiro, porque mesmo. é muito baixo o valor da moeda. É. Muito baixo o valor da moeda. Então, assim, é muito complicado isso, porque você trabalha e não tira nada. Eu, pelo menos, não tirei nada de lá. O meu dinheiro ficou todo pra cobrir a dívida da casa, por exemplo. Nossa. A dívida, porque Basicamente, lá pagar a dívida. você não se locomove sozinha. Tem um carro em específico que eles te levam pra todos os lugares, por ser um pouquinho perigoso. Então, a gente tinha a diária do carro pra pagar, a gente tinha a diária da casa pra pagar, então ficou tudo acumuladinho ali e eu não sei como nada. Sobrava. Em Dubai foi mais fácil. E Dubai porque tinha preconceito ou não? Tem ou não? Dubai é muito tranquilo. Só que em Dubai tem um certo problema que pra lá, por exemplo, pra todo homem lá, toda mulher é puta. Ah, sim. Independente de quem seja. Lá Aham. tem bastante, mas tipo, lá toda mulher é garota de programa. Então, assim, é muito complicado. mesmo? É muito complicado porque você tá passando na rua ali, vem carro parando, perguntando, mandando você entrar. Eles não Aborda, podem encostar a mão, porque lá não pode, não é lei do país, não, homem não ter contato com mulher na rua. Mas aborda, Então, né? exato, Ah, mas aborda de ficar falando, de ficar enchendo o saco. O negócio é, você falar que vai chamar a polícia, eles correm. Ah, sim. É o que eles correm. Então é algo que você tem ali que você tem sempre que lembrar de falar. Nossa, vou eu não chamar a sabia polícia, vou disso. chamar a polícia. É muito complicado, porque você realmente, em Dubai, quando você chega lá, tem muita garota de programa. E quando você chega, você vê vários plafotinhos no chão com a foto oferecendo delas. serviço. A foto delas e o númerozinho. Cara, não é problema nenhum, é o seu trabalho, é uma coisa que você escolheu pra você, é o seu trabalho, eu vou respeitar. Só que homem nenhum respeita lá, entendeu? Nesse sentido, eles são sempre muito... Te ofendem bastante nesse sentido, sabe? Mulher, de achar né, que ela- qualquer mulher é isso, de achar que qualquer mulher vai se voltar pra essa situação. E pra ganhar dinheiro em Dubai?
Cara, dinheiro em Dubai é bem tranquilo por conta que, por exemplo, pra mim lá, eu trabalhei muito, trabalhava todo santo dia, eu não saí em Dubai. A minha mãe ficava brava pra caramba comigo, porque da primeira vez que eu tava lá, se eu saí 5 vezes de casa, Passeava. foi muito. Mas Eu não só saía. trabalho. Eu ficava só em casa por conta do trabalho, porque eu sempre tinha trabalho no dia seguinte. E aí você chega cansado, chega lá, quero descansar, não quero sair, você se arrumar pra sair, isso, aquilo. É muito bom pra se divertir lá, Até é um porque lugar o tempo todo maravilhoso. você tá se arrumando pra trabalhar, né, gente? Exato. E aí você quer dar uma descansada no rosto, Não, porque é o você dia fica todo aquele com ar de maquiagem. quem Exato. tá cansado O dia todo em demais. pé. Por exemplo, eu nunca saio sem salto. Aqui, por exemplo, eu tô voltando a me acostumar a andar de tênis, porque eu sou um gigante aqui pra galera. Então é meio complicado isso. Mas lá fora eu nunca fui sair de tênis. Quando eu saí era de bota e bota de salto. E aí você fica o dia todo no salto. E aí de noite você quer sair, você vai sair de salto de novo. Toda machucada, toda arranhada, de roupa, de tira e bota. Muito cansativo. É muito complicado isso mesmo. Mas aí acabava que em Dubai eu trabalhava todo santo dia. E quando eu saía lá, era, nossa, muito raro. As 5 vezes que eu saí em Dubai da primeira vez que eu estava lá, é contando assim, com ida no shopping, com ida pra sair pra almoçar sozinha, ou ida pra ir em algum lugar. É dessas vezes tudo junto. E financeiramente, quais desses lugares mais Foi mais satisfatório, mais, né? exatamente, O lado da renda. financeiramente Eu acho que pra você, Dubai. Eu acho que Dubai, no momento, até o momento, acho que Dubai, porque lá eles realmente valorizam o teu trabalho. É bem melhor. Na questão financeiramente, eles não têm essa de ficar pechinchando. Em Milão é muito complicado, porque em Milão, se você não trabalha todo dia, você não tira uma certa renda extra. Géris, agora tem assim, por exemplo, uma marca famosa que você trabalhou, que... Em Dubai, eu trabalhava pra Ununs. É uma marca de grife que tem lá. Não é exato uma marca, é uma... Como eu explico? Lá, essa marca é onde vende todas as coisas de grife de Dubai. Entendi. Que é onde você faz o e-commerce da Balenciaga. Lá pra eles, eu trabalhei com algumas vezes, então eu fotografei pra eles junto com Balenciaga, pra Prada, pra Gucci. Que legal. São dessas assim que você acaba fazendo o e-commerce deles pra ir pra página oficial deles de venda. Que é onde eles colocam... E-commerce é quando você faz fotos pra ir pra site. Então, essa é a marca. Deixa eu só mostrar pra vocês que aí fica mais fácil de entender. Mas lá é um lugar que eu realmente consegui tirar uma grana boa. Porque você acaba trabalhando muito bem. Ah, não vou achar agora. E agora sim, você voltou aqui pra... Você tá em Uaporanga, né? Não, tô morando aqui agora. Tá morando aqui em Caratinga. Em Caratinga. agora. E quais são os planos agora, Géris? Ó, eu primeiro quero perguntar sobre um sonho antigo. Até antes de começar, eu tava falando com ela no Subindo das Escadas, que é o Victoria's Secrets, né? Que era um sonho. Continua sendo? Continua. É um desejo que eu tenho desde criança ainda pra poder realizar uma criança minha interior que tá aqui dentro. É uma coisa que eu cresci vendo. E que eu amava bastante acompanhar, por exemplo, as brasileiras que desfilavam no Victoria's Secret, que era a Adriana Lima, Alessandra Brosio, Gisele, que fez alguns desfiles, que era as Angels da Victoria's Secret, né? Sempre foi um sonho, e eu acho que é o sonho de toda modelo quando você começa ali, porque são os primeiros contatos que você tem em ver o mundo da passarela. Só que o Victoria's Secret Fashion Show era literalmente como eu falo? Era literalmente um show mesmo, não era... em exato um desfile fashion, é onde você poderia se soltar e mostrar um pouco de si, das suas características, de você poder abusar nas poses, nas passarelas, de você poder fazer o seu momento ali, pra você mostrar quem é você ali. Então continua sendo um sonho. Continua. Por exemplo, Victoria's Secret tinha parado de ser produzido, o show, né, tinha parado de ser produzido, e pelo que eu sei, até o momento, tá voltando agora. E me deixou bem feliz. Eita, me deixou bem feliz. Só que aquilo, é muita pressão por conta de corpos. É muita modelo que quer participar. E o casting, eu tenho certeza que é assim. Deve ser extremamente grande. Então, enorme. É muitas modelos querendo. E é mais complicado. Antes era, eu não sei agora como vai ser, mas antes era mais complicado para poder participar do Victoria Fashion Show. Porque eram poucas agências que tinham realmente acesso a eles. Se você não tinha uma agência grande, era um pouco complicado você ter acesso por conta que são as agências grandes que têm os maiores contatos para ter ali acesso ao desfile da Victoria Fashion Show. E agora, então, qual é o seu foco?
No momento, atualmente, Isso. eu troquei de agência mãe. Uhum. Então, eu tô com a nova. A minha antiga era a Seleção Brasileira, agora eu tô com a Alex Torquia. E no momento, eu tô fazendo troca de agências. Tô trocando de agência em Dubai. Em Dubai, eu tô trabalhando mais como freelancer, quando você trabalha direto com o cliente. Certo. Sem você fazer contato com a agência. Você recebe o dinheiro inteiro sem ter porcentagens divididas. É mais prático porque você consegue tirar uma grana maior estando lá. Mas nos outros lugares, por exemplo, como Londres, como Alemanha, que é um lugar que eu nunca fui ainda, quero tentar a Alemanha, um lugar que o meu perfil trabalha muito bem. Londres eu quero tentar de novo, porque foi um pouquinho de confusão quando eu fui pra lá. Teve muitos imprevistos quando eu fui pra lá. Quero tentar de novo Milão. Milão não é 100% mais o meu foco, mas ainda quero tentar de novo porque é um lugar que você acaba tendo bastante visibilidade. Se você pega uma agência grande, com campanhas grandes, com trabalhos grandes, você pega mais visibilidade. Quero tentar Paris, só que pra Paris você tem que estar extremamente magra, é complicado. Extremamente seca, né, Exato. Jéssica? Lá é complicado, mas um lugar que eu tenho muito em mente pra tentar agora é Los Angeles ou Miami. Que bacana. São 2 lugares que eu quero muito tentar. Só que é aquilo, pra você tirar o visto de trabalho, por exemplo, você tem que ter um certo dinheiro guardado ali pra você conseguir esse visto, porque é um pouquinho caro, fica em torno de uns $5.000, então assim, é meio complicado. É um pouquinho caro. apertadinho, então você tem que ter um certo planejamento pra aquilo ali, né? Mas é um desejo que eu tenho por agora, tentar ainda esse ano ir pra área dos Estados Unidos trabalhando. Até porque meu perfil lá é muito bem valorizado, então é uma oportunidade que eu quero que venha pra mim poder tentar ir a fundo pra poder conseguir várias novas portas abertas no meio do meu trabalho. E se você pretende continuar, assim, tem algum lugar que você sonha em morar? Ou pra morar mesmo, pra fixar Los Angeles. residência? Você quer morar Los Angeles. fora do país. Legal. Tenho muita vontade de morar. E não é de agora. Los Angeles é um lugarzinho que tem meu coração, assim, há um tempinho já. E tenho muito desejo de morar por lá, me organizar e fixar mesmo lá, de ter uma residência lá mesmo. Só que é um pouquinho apertado por conta disso, de visto, por conta disso, de trabalho. Mas eu não gosto de ficar muito tempo parado em um lugar só. Gosto de estar sempre viajando. É bom. Sim. Eu passo mais de 2 meses em um lugar e eu já Aí já começo a quer ir pra ficar nervosa, já começo a ficar assim. Por exemplo, eu não tô surtando aqui até o momento que eu estou, porque eu tô fazendo uns trabalhinhos, não tô 100% parada. Tô mais focada em ficar com a minha família também, aproveitar, porque tinha porque muito ficou um tempo. tempo Fica muito sem tempo eles. longe, né? Exato, tinha 1 ano e 6 meses que eu não via eles, então é um momento que eu tô focando bastante na atenção para os meus irmãos, porque eu tenho 2 irmãos pequenos, na atenção para minha família, no caso, minha mãe, meu pai, enfim, minha família em si, meus amigos, ver todo mundo, porque depois eu não sei quando eu volto de novo também. Eu desejo voltar no final do ano, mas ainda não é certeiro, porque é aquilo na questão financeira, na questão de planejamento, na questão de trabalho. Pode acontecer tudo. Exato. Eu também tava planejando vir no final do ano passado e não consegui vir, então varia muito do que você tá planejando. E aí, nesse período que você tá aqui, tem que manter a dieta, manter tudo do mesmo jeito. Ó, não vou mentir não, no primeiro mês agora que eu tô aqui, eu tô dando uma boa exageradinha, tô comendo que eu desejo, que tinha muito tempo que eu não comia as coisas, mas uma coisa que eu estou, assim, amando é comer os meus docinhos, a comidinha mineira, porque não tem igual, gente, não tem igual, comida mineira não tem igual, é a melhor coisa do mundo. Você pode rodar em qualquer lugar, não tem nenhum tempero que chega nos pés ali. Não tem, é outra coisa, é outro nível, comida mineira. Ô, Jéssica, então não sei se a Noemi tem mais alguma pergunta, é isso mesmo. Mas para encerrar o nosso podcast, então, eu primeiro quero dizer que eu fico muito feliz por onde você chegou e tem chegado, porque eu acompanhei a sua história desde o princípio lá, né? Então eu fico assim extremamente orgulhosa, fico muito, muito feliz por esse sucesso que você já está alcançando aí. E assim, é uma coisa clichê, mas eu queria que você deixasse para as pessoas, para as meninas que têm vontade de ser modelo, como elas devem se preparar, o que elas devem focar, o que elas devem focar mais para conseguir uma boa agência, para conseguir um bom lugar para trabalhar. Queria que você deixasse essa mensagem para as meninas. Focar muito em si mesma e focar bastante no seu pessoal, na questão da sua cabeça, de estar bem consigo mesma, é mais que importante, porque se você não tá bem consigo mesma, ninguém vai estar bem com você. Ninguém.
Então, preparar o seu psicológico, porque é bastante coisa que acontece nesse meio. E quando você vai lá pra fora, a visão é totalmente diferente. E não é como se você estivesse aqui e pudesse acontecer algo e você virar e falar: ai, quero voltar pro colo da minha mãe, quero voltar pra minha casa. Não é assim que funciona. Então, Lá é sempre tem que bom encarar, você... né? Exato, é sempre bom você pesquisar muito antes. Eu sempre fui de pesquisar sobre tudo. A realidade das coisas. De ver a realidade de como funciona, porque tem muita gente querendo te passar a perna em trabalhos, de querer te sabotar, de querer te prejudicar, te dedurar em relação de coisas que você nem fez, quer te dedurar pra poder sair sobre cima ali. Então, é muito bom você ter esse certo foco em si mesma. Às vezes pode parecer até egoísta, porque eu sempre falo quando alguém me pergunta, tipo, como você se prepara? Foca em mim mesma. Sim. Eu sempre tenho prioridade em mim mesma. Pode parecer muito egoísta, mas se eu não focar, ninguém vai. Certo. Se você mesmo não focar em si, ninguém vai fazer isso por você. E você só vai ser passado pra trás cada vez mais. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é realmente cuidar da gente. Cuidar na questão do que você quer fazer pra pegar uma agência. Pesquisa antes. Procura saber. Não pergunta uma pessoa, pergunta várias. Manda uma mensagenzinha, pergunta: desculpa, se não for muito incômodo, poderia me informar como é essa tal agência? Vi que você já fez parte. Pesquisa. É bom pesquisar pra saber onde você tá se enfiando ali, né? Pra saber onde você tá se colocando. Porque depois que você entra é muito complicado sair. É muita questão, ainda mais se você assina um contrato. É muito complicado sair, é muito complicado você dar a volta por cima depois. Ainda mais porque agências são uns lugares... É um certo lugar que, se você entra e você dá mole, se você pisa na bola com eles podem te destruir com um passo. Então, é um pouquinho assim, de você ter certos cuidados mesmo. Certo. Sabe? E para quem quiser conhecer seu trabalho, deixa aí sua As rede suas social, o redes pessoal sociais, te pessoal. seguir, te acompanhar. Meu Insta é Gerislaura, com 2 L's. E se alguma garota tiver dúvida sobre isso e quiser me perguntar, eu vou estar super disposta, a aconselhar, a mostrar a realidade das coisas, porque é muito diferente do que muitas imaginam. Mas eu desejo a melhor sorte do mundo pra todas elas que querem tentar também e seguir esse ramo, porque é uma delicinha, é boa, é gostoso. Ô, Gerson, mais uma vez, muito obrigada Agradeço a por estar aqui participação. conosco. Sucesso. Eu que Muito agradeço. sucesso. Quando você estiver fazendo novos trabalhos aí, voltar aqui, volte aqui no Diário de Caratinga Esqueça pra a gente gente, conversar. Não se esqueça da Muito gente. obrigada pelo convite. Muito Fico obrigada. Muito feliz mesmo, muito mesmo. A gente agradece aqui a Geres pela participação e vocês continuem conosco em nossas redes sociais. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.